Fala moçada pré-vestibulanda, beleza? Então, você que vai fazer Enem, já estudou urbanização? Tá por dentro do que esse tema pode trazer de novidade para essa próxima prova? Vocês já tiveram a oportunidade, a curiosidade de sentir quais são as principais temáticas relacionadas ao específico tema urbanização? Não? Então vem comigo que eu tenho aqui novidades para te apresentar, beleza? Eu sou Glaucio Carlos, professor de Geografia e Atualidades, e esse é o canal Geografia Facilitada. Você ainda não está inscrito? Dá essa moral, se inscreve e um likezinho aí, que aqui a pancada de conteúdos é garantida. Vem comigo, olha só. Urbanização mundial, isso obviamente vai definindo características muito próximas e características decisivas e importantes e características que convergem para a parte Brasil. Lembra que muitas vezes nós temos alguns paralelos, geografia geral e geografia do Brasil. Você vai fazer uma prova contextualizada, então o tempo todo a gente precisa buscar mecanismos de conteúdos e estratégias que aqui você vai encontrar para entender essas temáticas de uma forma mais leve, serena, objetiva e, obviamente, facilitada. Olha só, urbanização, independente do local onde ela se manifesta, representa sempre o crescimento da população urbana em relação à população rural, beleza? Deu para entender? Então, todas as vezes que a população urbana crescer mais que a população rural, é claro que vai existir o processo de urbanização. Quais são as principais causas? Êxodo rural, industrialização, estrutura fundiária, principalmente aqui no Brasil, estrutura fundiária deficiente, que também se conecta ao êxodo rural, às realidades estruturais econômicas, e tudo isso representa um grande pacote de causas que define a urbanização, principalmente aqui no Brasil, a partir desses alicerces. No mundo não é diferente, tá? No contexto geral, não tem grande dificuldade. Vem comigo. Aqui eu aproveito e faço um comparativo. Por quê? Porque se a prova é contextualizada, dificilmente ela vai encaixar uma questão ou algumas questões em torno de um único tema. Conclusão, países centrais, eu tenho um conjunto de realidades e nos países periféricos, realidades muitas vezes completamente opostas. Sabe por quê? Presta atenção. Cronologicamente, os países centrais iniciaram seu processo de urbanização previamente, vinculados a quem? A Revolução Industrial. Conclusão, nós temos nos países centrais uma urbanização mais primitiva. Quando eu falo primitiva, eu não estou falando de uma urbanização atrasada, mas eu estou falando que a urbanização ela se manifesta exatamente ali, ela ganha mais força nos primórdios da Revolução Industrial. Coisa que é diferente nos países periféricos. Nos países periféricos, a urbanização dos mesmos é uma urbanização tardia, é uma urbanização retardatária, uma urbanização que começou há pouco tempo, fazendo um link com o Brasil. O Brasil, até então, era um país com predomínio de população rural. Com a urbanização, isso se modifica. E a gente tem isso a partir de quando? Segunda metade do século XX, onde nos países centrais, por exemplo, a Revolução Industrial já havia começado há um século e meio, há mais do que isso até, há quase 2 séculos, e o Brasil ainda estava se urbanizando. Olha só, o tempo muito longo, e isso gera o quê? Um atraso. Então, urbanização tardia, urbanização retardatária, urbanização definida como mais recente. Beleza? Qual a relação que a urbanização tem, por exemplo, com a atividade industrial? Total. Então, vai e não esquece, Revolução Industrial é tema que também dá base para outras temáticas importantes. Então, relação com a atividade industrial. Quem começou a se industrializar primeiro? Os países centrais. Conclusão, como é que se define essa industrialização? Essa industrialização ela é definida como clássica, também chamada de
original, não esquece. E no nosso caso, ora, se urbanização se conecta muito com industrialização, significa o quê? Que a nossa urbanização ela é atrasada, então a nossa industrialização também é atrasada. Conclusão, a nossa industrialização ela também é retardatária, ela também é recente, ela também é o quê? Tardia, obviamente. Em relação ao êxodo rural, atenção para essa dica. Muita gente erra questões sobre esse tipo de movimento migratório, que inclusive no Brasil é um dos mais importantes, porque acha que o êxodo rural se manifesta apenas em países pobres, em países periféricos, em países com grandes distorções, abismos socioeconômicos. Não, não. Se manifesta também em países ricos. Acontece que, com causas diferentes, se isso cair, aqui estão os itens que podem te ajudar a resolver. Êxodo rural, é óbvio que eu falo do movimento migratório do campo para a cidade. Sempre assim. O que mudam? As causas, ou seja, os porquês, as justificativas. Observe, nos países mais ricos, nos países de economias mais estruturadas, nós temos aqui algo que é a oferta de empregos urbanos. Por quê? Porque a ociosidade é horrível. A ociosidade ela é muito ruim para qualquer tipo de organização social. O desemprego, que gera o subemprego e tantas mazelas que acabam sendo, infelizmente, rotineiras e muito percebidas nas provas por conta da realidade, da precariedade econômica desses países, tá? Então, oferta de empregos urbanos para diminuir a taxa de desemprego. E também uma outra realidade que provoca o êxodo rural nos países centrais é a mecanização agrícola, que gera no campo o tal do desemprego estrutural, beleza? Já nos países periféricos, a urbanização ela vai definir implicações econômicas completamente distorcidas. Nesse sentido, o êxodo rural aqui envolve o tal do fascínio urbano. Olha só, fascínio representa o quê? Ilusão, sonho. Aquela idealização de que se eu tenho dificuldades no campo e eu pretendo ir embora, migrar para a cidade, o que vai acontecer? Minha vida vai melhorar, eu vou prosperar, vou arrumar um bom emprego, os meus filhos vão ter boa escola, tá? Eu vou dar uma qualidade de vida melhor à minha família. Muitas vezes não é isso que acontece. E aí eu te convido a me acompanhar aqui no canal Professor Glaucio Carlos, Geografia Facilitada, para compreender melhor, porque eu vou trazer essas temáticas mais adiante. Outra coisa, além do fascínio urbano, nós temos aqui a elevada pressão demográfica no campo. O que é isso? Pressão demográfica no campo significa o quê? As altas taxas de natalidade com péssimas perspectivas de sustento. Por quê? A agricultura predominante nesse tipo de país, no caso países periféricos, é a agricultura de subsistência que produz pouco. Então é uma conta que não fecha. A quantidade de pessoas aumenta e a quantidade de comida não acompanha. Isso nos faz refletir em alguma coisa que o Enem pode colocar, chamada de teoria o quê? Malthusiana, que afirmava que a produção de alimentos jamais iria acompanhar o crescimento demográfico, uma crescendo em PA e outra crescendo em PG. Obviamente, geraria o quê? Fome e, obviamente, o aumento das desigualdades socioeconômicas. Beleza? Continuando, estrutura econômica dos países centrais. O setor terciário, ele é muito estruturado em qualquer país. Por exemplo, aqui no Brasil é o setor que predomina. Mas o nosso setor terciário ele não acompanha o setor terciário de países ricos. Então, no caso dos países ricos, dos países centrais, as cidades elas têm implicações econômicas muito melhores e mais estruturadas, porque nós temos terceirização da economia. Ao contrário, fazendo o comparativo, nos países periféricos, implicações econômicas, nós temos a tal da hipertrofia do setor terciário, com muito desemprego, muito subemprego,
periferização, movimentos pendulares intensos, crise na questão da mobilidade urbana, dentre outras características. Estrutura ambiental. Os países centrais, pelo fato de serem mais industrializados, obviamente, eles apresentam um dos principais problemas. E aqui, implicações ambientais, que é a tal da poluição atmosférica. Que no Enem é uma questão batida. No Enem vai cair poluição atmosférica. No Enem cai meio ambiente. Observe que, ao longo de todas essas versões de provas do Enem, meio ambiente sempre foi, sempre esteve entre as 5 temáticas mais recorrentes e durante muito tempo foi a de número 1, tá? Então, poluição atmosférica por conta da grande quantidade de atividade industrial. No caso dos países periféricos, a variedade é ainda maior. Isso gerando o quê? Implicações ambientais. Como, por exemplo, a questão das enchentes. Que mais? Lixo. Que mais? Poluição e contaminação das águas. Problemas relacionados às ilhas de calor. Problemas relacionados à falta de uma estrutura que possa priorizar a qualidade de vida da população. E isso gera um link, por exemplo, com questões lá da prova de Ciências da Natureza em Biologia, quando se fala muito da questão da qualidade da água. Infelizmente, países como o Brasil, e o Brasil nesse caso, tem uma média de 45 a 49, quase 50% da população não tem acesso a esgoto tratado. Consequentemente, é uma questão também que pode aparecer. E o último item que traz aqui a realidade mais atual dessa, que é a nossa primeira temática. Qual? Olha só. Tema, urbanização. Só que aqui eu tenho urbanificação. Tu já sabes dessa diferença? Se não, observe o seguinte. O que é urbanificação? Quando esse crescimento urbano se desenvolve no sentido de promover uma melhor qualidade de vida à população. Então, se eu tenho maior qualidade de vida, se a cidade ela cresce e se desenvolve, o percentual de urbanificação é muito elevado. Então eu tenho aquilo que a gente chama de eficiência urbana. Infelizmente, a urbanificação nos países periféricos, ela é extremamente precária, é muito deficiente, tamanha a quantidade de problemas urbanos que se manifestam. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, me segue, dá um likezinho, dá essa moral para o canal, fique inscrito, acompanhe as minhas postagens e eu trarei mais detalhes de muitos conteúdos da geografia para todos vocês. Geografia Facilitada, professor Glaucio Carlos, um beijo e até a próxima.